do Myron, né? Alguém falou que ele tem costume de virar e falar assim, vamos orar, você tem coragem? Alguma coisa assim, né? E o cara é corajoso, hein? Já me botou para pregar, a cara tá corajoso mesmo. Então, ele convoca as pessoas para aquilo que ele tem, ter coragem. Mas eu sou muito grato a Deus por estarmos aqui. Estarmos na Porto hoje é um lugar que tem nos acolhido de uma maneira assim, muito carinhosa. E a forma como a gente tem sido recebido aqui assim, é tocante mesmo, é tocante. Né? Cada sorriso das pessoas. Tem algumas pessoas aqui, a igreja toda é especial, mas tem algumas pessoas mais especiais. Algumas pessoas que sorriem pra gente. E na segunda vez que a gente veio aqui, na Porto, eu voltei para casa comentando com minha esposa. Você viu como aquela pessoa me cumprimentou? Parecia que a gente era amigo há muito tempo. Ele chegou assim, como é que você tá? Eu falei, cara, eu não sei se vocês sabem, mas o ambiente da igreja é um ambiente que pode ser muito hostil. Você chama qualquer pessoa para ir para um barzinho, para uma festa, para um aniversário, para um casamento, vamos tranquilo, vamos lá. Agora, chama alguém para vir para uma igreja. Cara, putz, eu não sei, será? Ai, como é que as pessoas vão me receber? Como vai ser? Ai, tem todo aquele clima espiritual e... Como vai ser esse negócio? Então as pessoas têm essa resistência. E quando a gente chegou aqui, meu Deus, que maravilha, o Myron no primeiro dia, ele, e aí, quem é você? Como é que você conheceu a gente? E começou a bater um papo, toma aqui meu celular, meu número, manda um WhatsApp para mim, vamos conversar essa semana. Eu falei, cara, que é isso? Que loucura é essa? E poucas semanas depois da gente ter encontrado, a gente está aqui, estou aqui hoje para compartilhar a palavra com os irmãos. E assim, meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui. Minha família tem sido assim, muito acolhida e tem sido maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu queria compartilhar algo com vocês nessa manhã. Nada novo, com certeza o que eu vou falar aqui hoje, vocês já conhecem, vocês já sabem, mas é sempre bom a gente se lembrar daquilo que a gente já sabe para refrescar no nosso coração, né? Para a gente ter firme no nosso coração. Mas antes da gente começar, queria dar os parabéns aos pais, né? Quem é pai aí? Ah, parabéns, Ainda bem que tem igreja, porque na igreja os pais são lembrados. Na igreja os pais são lembrados. Você já viu como é que é o Dia dos Pais? Dia dos Pais é Dia dos Pais. E Dia das Mães? Já viu como é que é Dia das Mães? Cara, que é isso? Não, Dia das Mães tem pronunciamento oficial na TV, tem banda desfilando na rua, tem promoção em shopping, é uma conspiração. É uma verdadeira conspiração midiática. Ainda bem que não passa não. Ainda bem que existem as igrejas, para dar ali uma lembrancinha, né? A gente nota uma diferença entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais da igreja também. Mas ainda bem que a gente é lembrado aqui. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias, por favor, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. O tema dessa série de mensagens histórias que valem a pena ser contadas, né? É isso mesmo. Eu escolhi uma história interessante, uma história que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos, capítulo 11, versículo 1 a 11. Que diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes
lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Só até aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto de Jesus entrando em Jerusalém. E a gente sabe, a gente já conhece essa história, né? Essa história aqui está lá no contexto da Semana Santa. Esse relato aqui é conhecido como Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Então é o começo ali da Semana Santa, onde a gente tem o Domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, cumprindo uma promessa de Zacarias 9, que já falava que o rei prometido por Deus ia entrar de uma maneira assim majestosa, montado num jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém antes. E Jesus cuida desses detalhes para justamente ratificar e confirmar que ele era o Messias prometido, fazendo exatamente aquilo que havia sido profetizado e prometido a respeito dele, o Messias do Senhor, tão aguardado por Israel. E aí eles vão lá, fazem o que Jesus ordenou, né? Pegaram lá o jumentinho, trouxeram, teve todo esse questionamento lá do dono do jumentinho, mas eles trouxeram, aconteceu exatamente como Jesus havia previsto, e Jesus montou no jumentinho, entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, e foi aquela festa. Todo mundo reconhecendo ali que o Messias havia chegado. Hosana nas alturas. E Hosana quer dizer salva-nos, né? Hosana se tornou uma palavra de louvor, né? Hosana é uma forma de você glorificar a Deus, mas no original, na origem mesmo da palavra, Hosana é um clamor de salvação. É como se eles falassem assim: salva-nos. Hosana nas alturas, salva-nos das alturas, que venha um socorro em nosso favor, das maiores alturas, mas por favor, nos socorre. E ali é um reconhecimento de que Jesus de fato era o Messias, que havia ali uma salvação vindo para aquele povo. E foi aquela festa, né? Jesus sendo glorificado, Jesus sendo recebido, Jesus sendo exaltado naquele momento pelo seu povo. Mas o que acontece dali a menos de uma semana? O que acontece dali a 5 dias? Vocês lembram? Vocês sabem? Vocês sabem, né? Semana Santa, Domingo de Ramos, vem a terça, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O que acontece? Jesus é crucificado. Jesus é entregue para ser morto, né? E aqueles mesmos que espalhavam ramos e mantos e pavimentavam o caminho para que o Messias cumprisse a profecia tão esperada, é entregue para ser morto, né? Como é que pode isso? Dali a menos de uma semana, as expectativas foram frustradas. Mataram Jesus. Aquele mesmo Jesus que entrou e foi festejado e foi celebrado por aquela mesma multidão, dali a menos de uma semana, virou para ele e falou: olha, crucifica! Não queremos ele, dá-nos Barrabás, solta Barrabás! Crucifica Jesus! Menos de uma semana, meu irmão, o que é isso? Como é que pode? Mataram Jesus. Eu pergunto, o que mudou? O que mudou deste domingo de aclamação, desse domingo de Ramos, até a sexta-feira da Paixão? O que mudou? O que mudou entre a entrada triunfal de Jesus, digna de rei, e a morte de cruz, digna do mais terrível bandido? Daquele domingo, uma celebração digna de rei. Na sexta-feira, uma morte digna do mais terrível, do mais vil bandido. O que mudou?
Jesus mudou? Jesus mudou? É o mesmo Jesus. Aquela multidão mudou? Também não. A multidão era a mesma multidão. O que mudou então? Foram apenas 5 dias. O que mudou entre o domingo de Ramos e a sexta-feira da Paixão? Eu te digo. Mudou o conhecimento que as pessoas tinham sobre Jesus. O que as pessoas tinham de Jesus no domingo de Ramos, o conhecimento que eles tinham e as expectativas criadas. A gente conversou um pouco sobre expectativas no CAIS de quarta-feira passada, né? E quando o Mário estava ali provocando, não sei o que, expectativas, eu falei, meu Deus do céu, ele vai falar a pregação aqui agora? Será que eu vou pregar essa mesma mensagem? E foi. E aí eu fiquei cheio de spoiler lá no CAIS na quarta-feira. Mas criou-se uma expectativa em cima da pessoa de Jesus, que no decorrer da semana as pessoas viram, olha, não vai se cumprir não é isso não. Não é isso que a gente está aguardando. Mudou então o conhecimento que as pessoas tinham de Jesus. Os religiosos e a multidão perceberam que o que Jesus vinha oferecer era diferente daquilo que eles almejavam, daquilo que eles sonhavam, daquilo que eles queriam. Criou-se toda uma expectativa sobre a vinda do Messias prometido, mas bastou uma semana apenas para a expectativa ser completamente frustrada. A multidão ficou decepcionada. Eles não esperavam isso do Messias. Eles esperavam o quê? Afinal de contas, o que estava no coração daquelas pessoas, daquela multidão? Eles esperavam a derrota do Império Romano. Né? O Império Romano que oprimia os judeus, Israel, o povo de Deus naquele tempo. Eles esperavam que a vinda do Messias seria a derrota do Império Romano. Mas ele não veio derrotar o Império Romano. Jesus veio derrotar o pecado. Eles esperavam o estabelecimento de um reino terreno. Mas ele não veio estabelecer um reino terreno. Jesus veio estabelecer um reino espiritual. Esperavam vingança contra o inimigo. Mas Jesus não veio vingar. Jesus não veio combater para estabelecer uma vingança. Jesus veio justamente manifestar amor, misericórdia, perdão. Para quem? Para o seu povo e para o inimigo do seu povo. Aí vem a primeira pergunta, meu irmão. A primeira provocação da manhã. O que temos em mente quando estendemos os nossos mantos para Jesus entrar em nossas vidas? A gente faz esse convite, né, para Jesus. Da mesma forma como Jesus entrou ali em Jerusalém de maneira triunfal e os ramos são estendidos para ele passar por cima e os mantos são estendidos para ele passar de forma gloriosa, a gente também convida Jesus para entrar na nossa vida. Não convida? Senhor, entra na minha vida, entra na minha causa, entra no meu problema, entra na minha história. Vem, Senhor, e aí a gente adora a Deus, a gente glorifica. Jesus, entra! Mas o que a gente tem no coração quando a gente convida Cristo para entrar na nossa história? Quais são as nossas expectativas quando fazemos isso? Quando entregamos os nossos louvores, quando quebrantamos o nosso coração em adoração, quais as nossas expectativas em relação a Deus? Infelizmente, a gente vive um contexto de religiosidade, eu digo de um modo geral, meu irmão. Um contexto de realidade que muitas vezes eu acabo submergindo nesse contexto, e eu acredito que talvez você pode passar por isso também, mas existe um contexto de religiosidade que alimenta expectativas semelhantes às expectativas alimentadas pelos judeus daquela época. Aqueles judeus daquela época esperavam um reino terreno. E muitas vezes eu também tenho uma expectativa de que Deus estabeleça um reino terreno para tranquilizar a minha vida. Um reino para a minha vida de prosperidade, de vitória, de proteção infalível, onde nada vai me tocar, onde eu vou ter uma semana produtiva e por aí vai, tudo vai correr muito bem, e tudo é um reino
onde eu vou reinar e tudo vai muito bem na minha vida. Isso é uma expectativa religiosa, que às vezes eu alimento e eu sou levado por ela muitas vezes, e talvez seja o seu caso também. Aqueles judeus esperavam a derrota do Império Romano. E quantos de nós não esperamos também a derrota de tudo aquilo que nos oprime? Esperamos a derrota de doenças, a derrota da escassez, a derrota da dor, a derrota do sofrimento, a derrota de tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos oprime. Jesus chegou para aquele povo e falou: olha, não é isso que eu vim fazer. O Evangelho não é sobre isso. Esperamos uma vida de milagres extraordinários, quando o que Jesus vem oferecer é um reino de paz, de alegria e contentamento que acontece não por uma explosão de milagres, mas por uma vida transformada, um olhar de vida, de mundo renovado e transformado, um coração quebrantado. Isso vai transformar a nossa vida, meu irmão. Pega aí o que você tem almejado. Ah, Daniel, eu quero ganhar na loteria. Aleluia. Deixa eu te falar, se você ganhar na loteria, se você estiver vivendo num contexto de vazio espiritual, o seu vazio vai continuar. Se você estiver passando por um problema de doença, de qualquer coisa, e isso estiver te colocando numa situação ruim, você pode ter certeza, essas coisas, ainda que elas sejam atendidas, ainda que venha um socorro sobrenatural e divino, se tiver vazio do seu coração, se tiver coisas ruins na sua visão de mundo, enfim, vai continuar. Reino de Deus não é isso. O que Deus vem estabelecer, o que Jesus vem estabelecer, é um reino espiritual, onde você olha ao seu redor, e por você ter um olhar transformado, uma visão modificada, um coração quebrantado, ainda que você esteja doente, haverá paz e gratidão no seu coração, nos seus lábios. Ainda que você não possa ir todo final de semana num restaurante luxuoso, você vai encontrar contentamento de Deus naquilo que Deus te permite viver. Ainda que você não consiga passar suas férias em Nova York, sei lá, você vai para Caldas Novas, meu irmão, e você vai se sentir a pessoa mais feliz do universo. A diferença, meu irmão, não é o lugar, a diferença não é o dinheiro, a diferença não é a saúde, a diferença é Cristo no nosso coração. É por isso que Jesus naquele momento não atendeu a expectativa daquele povo, porque eles estavam com a expectativa errada. O reino que Jesus veio estabelecer é um reino espiritual, é um reino que brota aqui do nosso coração, e não importam as circunstâncias. O habitar de Cristo no nosso coração vai mudar completamente a nossa vida. Não precisa de muito esforço, meu irmão. Uma leitura bíblica sincera e isenta vai mostrar que o foco do reino de Deus é o outro, é o próximo. A gente vê o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, servir ao próximo, considerar o próximo superior a si mesmo. É incrível como a religião conseguiu mudar o foco das coisas e conseguiu distorcer as coisas, e na religião, na religiosidade, é a minha bênção, é o meu milagre, é a minha causa, é o meu problema, é a minha promessa, é o meu plano, é o meu projeto, é a primeira pessoa sempre, porque é o meu, sempre para mim. Esse é o contexto da religiosidade. Eu não estou dizendo que essas coisas não existem no relacionamento com Deus. Existem sim.
Deus trabalha por nós. Deus age em nosso favor. Milagres são uma realidade. São, sim. Mas essas coisas são sinais do reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa. E sinais, meu irmão? O relato bíblico diz que Jesus faz sinais quando é necessário. E muitas vezes as pessoas ficavam almejando sinais. Queremos ver um sinal, dá-nos um sinal. Jesus, não vou dar sinal. Não vou dar. Porque o sinal não é a essência. O sinal não é o mais importante. Buscar o reino de Deus e viver o reino de Deus é aquilo que vai transformar a nossa vida e é aquilo que Deus tem para nos oferecer. As outras coisas são coadjuvantes e podem ou não acontecer. Acontecendo ou não, Deus deve ser glorificado nas nossas vidas. E o que é interessante, pode subir um nível? Pode? Subir um nível? Vou subir um pouquinho. Não fiquem chateados comigo. Quanto mais intimidade temos com Deus, quanto mais intimidade temos com Cristo, menos nos importamos com essas coisas. Você viu ali, vê a história dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Os caras estavam vidrados em alcançar pessoas, em anunciar o Evangelho, em ver a salvação na vida das pessoas, em ver milagres na vida das pessoas. Às vezes eles estavam ali passando por situações problemáticas e terríveis em suas próprias vidas. Eles só querem saber, olha, o que importa é que essas pessoas, esse rebanho perdido, essas pessoas que estão consternadas, que estão passando por tempestade, elas recebam de Deus. Eu sou detalhe, quanto mais temos intimidade com Deus, menos nos importamos com isso. E isso não é um pesar do Evangelho. Sabe, a gente costuma entender isso como se fosse um pacote bonito do Evangelho, né? Não, o Evangelho é Deus no coração, o Evangelho é você sair da rua e sorrir para a borboleta, para as flores, é você ver dar bom dia para o sol, bom dia. Abraçar a árvore. E de repente a esposa acorda de mau humor e te dá uma patada logo, você diz, minha querida, deixa isso pra lá, sabe? E aí a gente vê nesse contexto todo que de repente tem um porém. Olha, mas para que isso aconteça, tem um porém, tem um preço. Ame o seu próximo, considere o seu próximo superior a você mesmo. Só que não é assim. Amar o próximo, considerar o próximo, servir o próximo, considerar a pessoa que está... Consegue fazer isso? Olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, esse cara é melhor do que eu. Essa mulher é melhor do que eu. A pessoa que está do meu lado é melhor do que eu. Que está na minha frente é melhor do que eu. Isso não é um porém do Evangelho. Isso é o cerne do Evangelho. Porque não existe coisa mais medonha e triste e miserável do que uma pessoa voltada só para si mesma. E, meu irmão, quando você experimenta isso de, olha, Senhor, o que importa é que as pessoas sejam alcançadas. Quando você consegue, a gente estava falando sobre isso, né, Myron, na quarta-feira, quando você consegue perceber o ser humano que há do outro lado, quando você consegue perceber a história que existe no rosto, por trás do rosto da pessoa que teve salvo, e perceber nele um ser humano, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, quando você consegue identificar nele uma pessoa que é filha de Deus, e nesse sentido, considerar ela melhor do que você, superior a você, você se torna uma pessoa feliz. Isso é o cerne do Evangelho. E percebendo que essa pessoa é superior a você, meu irmão, a vida flui melhor. A vida flui de uma forma muito mais agradável. Agora, enquanto nós estivermos focados na primeira pessoa, do eu, do meu, do pra mim, nós nunca vamos nos saciar, nunca.
E se eu comprar a BMW da loja lá esqueci do... Não, mesmo que você compre a BMW da loja do Jonas, você não vai ser feliz. Desculpa, não. Compre a BMW. É muito melhor ser infeliz de BMW do que com Fusca. Entendeu? Entendeu a mensagem? É muito melhor. É muito melhor ser carente de atenção e de significado da vida dentro de uma BMW, né, do que de um Gol da vida. Entendeu, né? Mas eu até me perdi agora. Putz. Passa a propaganda da loja agora. Procura o Jonas depois, se você quiser comprar uma BMW. O que é interessante? É Oséias 6:3 que diz o seguinte, que fala algo importantíssimo para a nossa espiritualidade. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é uma tarefa que não se esgota. Não se esgota. Até porque Deus é infinito, meu irmão. Não, eu conheço todas as teologias, meus irmãos. Não, o conhecimento de Deus não se esgota, até porque Deus é infinito em relação ao tempo, ao espaço, em atributos. Deus não tem começo, Deus não tem fim, Deus é. Há sempre algo novo a ser descoberto. Sempre, sempre, sempre. Agora deixa eu te perguntar. Mas e quando esse algo novo de Deus nos desagrada? E quando esse algo novo de Deus é contra a religiosidade que está encarnada ali, historicamente, na sua vida, porque o seu pai pensava assim, o seu avô pensava assim, a sua mãe pensava assim, você tem 30 anos de crente que pensa assim, de repente Deus descortina para você uma realidade diferente. A gente tem a tendência de só estarmos abertos àquilo que reforça o que está no nosso coração, né? Às vezes a gente ouve uma mensagem, né? E quando a mensagem só reforça aquilo que a gente já sabe, que a gente conhece, amém, fala Deus, glória e tal. Aí de repente quando fala uma coisa assim, epa, que coisa estranha é essa? A gente nem checa, a gente já fecha o nosso coração. Mas tendo em vista que Deus é infinito, Deus é eterno, Deus não tem começo, não tem fim, e nós somos extremamente limitados. E os bons de matemática, me ajudem aí, infinito menos qualquer coisa é infinito. Infinito menos qualquer coisa é infinito. Existe uma infinidade de coisas que a gente precisa conhecer de Deus ainda. Você acredita mesmo que nessa infinidade de coisas que você tem para conhecer de Deus, vai ser só coisa que te agrada? Vai ser só coisa que você vai virar assim, eu sabia disso, eu sabia. Não, meu irmão, não. Vai ter muita coisa que a gente vai fazer, putz, Deus, é isso mesmo. E vai requerer de nós coragem para abraçar essa nova realidade. Mas é uma necessidade, meu irmão, porque quando esse novo conhecimento de Deus se descortina para a gente, e a gente deliberadamente fala assim, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. A tradição que você está se agarrando se torna um ídolo. Porque você tem um descortinado maior de Deus. Deus se revelando de uma maneira mais clara para você. E você fala assim, eu prefiro continuar como eu era. Isso é muito difícil para mim. Isso se torna um ídolo. Entre você e Deus. Mas Daniel, será mesmo? Tudo que tínhamos para conhecer de Deus já está registrado na Bíblia. Você pode dizer isso para mim. Tudo que tem para a gente conhecer a respeito de Deus já está registrado na Bíblia. A gente tem a ortodoxia, Daniel. Olha as teologias, a ortodoxia. Temos as sãs doutrinas estudadas, fechadas, perfeitas. Você acredita mesmo nisso, meu irmão? Você acredita mesmo que Deus infinito, soberano, absoluto, criador da terra, dos céus, de tudo, aquele que é,
Você acredita mesmo que Deus pode ser resumido em um livro de 1000 páginas, 1200 páginas? Você acredita mesmo nisso? Você lembra como o Evangelho de João termina? O último versículo do Evangelho escrito por João, João 21, 25, diz o seguinte: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Eu fico pensando, meu Deus, quanto conhecimento que a gente desconhece. Quanto do agir de Jesus ali que poderia ter sido escrito e não foi escrito por uma mera limitação humana. Quanto milagre aconteceu, quanta libertação, e em cada um desse agir de Jesus haveria ali uma explicação nova, uma ilustração nova, uma apresentação nova sobre Deus, e a gente simplesmente não conhece. Então, meu irmão, é muita arrogância da nossa parte imaginar que a gente tem todo o conhecimento. Deus é vivo e trabalha ainda hoje. Deus age nas pessoas de uma maneira muito dinâmica e Deus não se prende a absolutamente nada. É muita arrogância da nossa mente, da nossa humanidade falar assim, não, eu conheço Deus e Ele está nesse quadradinho aqui. Por isso que a nossa posição de humildade mais adequada é virar e falar o seguinte: Deus, eu estou aberto para aquilo que o Senhor tem a me oferecer. E meu irmão, quando a gente lida com o ser humano, quando a gente lida, por exemplo, com um gabinete pastoral da vida, quando a gente recebe alguém para a pessoa falar com a gente e falar, olha, deixa eu abrir a minha vida para você. O que tem de caso, né? Geralmente a pessoa fala, não, qualquer problema que aconteça, a Bíblia tem a resposta. O que tem de caso que isso aqui não tem resposta? Não tem. Existem princípios norteadores que nos auxiliam. Misericórdia, generosidade, amor, paz, graça, que nos auxiliam. E são os princípios, mas objetivamente falando, tem muita coisa ainda a se conhecer. E aí, quando eu olho para Mateus 5, que é um capítulo bíblico revolucionário, por 5 ou 6 vezes, Jesus diz, olha, vocês ouviram o que foi falado? Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo uma coisa diferente. Isso mostra a dinamicidade do relacionamento com Deus. Não faz muito tempo, meu irmão, eu não sou tão velho assim. Não. Tenho 51 anos, não é tão velho. Mas eu já vi gente na minha igreja, de muito tempo atrás, eu já vi gente sendo disciplinada por ouvir música do mundo. Aqui também é assim, né? Eu vi a minha mãe com os cabelos brancos, né? Cheia de cabelos brancos, e as irmãs dela falam, pinta esse cabelo, e assim, não, tá aqui escrito na Bíblia que ai de quem mudar a cor do cabelo, eu não vou pintar meu cabelo. E pintar cabelo era pecado. Meu irmão, é complicado. As irmãs que fazem escovinha aí, mudou, meu irmão. É dinâmico. A gente precisa perceber que há uma dinamicidade aí. Não faz muito tempo a nossa religiosidade considerava a depressão algo demoníaco. A gente está brincando, mas isso é muito sério. Sabe a pessoa deprimida, a pessoa diagnosticada com depressão, aí vinha o pessoal da igreja e falava, não, isso é demônio, vamos orar. Ah, não foi liberto, é falta de fé. Meu irmão, isso não faz muito tempo. Isso não faz muito tempo. Não faz muito tempo a nossa teologia defendia que a escravidão era algo legítimo. Teologicamente defendido. Até 1977 era proibido divórcio no Brasil, baseado em questões bíblicas. Agora, 77. Se a gente não estiver aberto para renovação do conhecimento de Deus, meu irmão,
a gente vai estar adorando ídolos aqui. Tenho certeza que muito do que ainda não conhecemos de Deus vai nos surpreender, vai nos desagradar, vai nos escandalizar, vai nos chocar com nossas tradições, com nossas teologias, mas, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Isso é uma palavra aplicada à vida de Jesus, ao ministério de Jesus, à necessidade que através da morte de Jesus houvesse vida. Mas essa palavra também pode ser aplicada à nossa religiosidade. Meu irmão, quantas vezes a nossa religiosidade fede e afasta as pessoas? Quantas vezes a nossa teologia envelhecida afasta a gente carente, que está chorando, que está sofrendo, que está lá fora e precisa de portas genuinamente abertas da igreja. Mas se a nossa religião não morrer a cada dia, ficará só, não dará fruto e será apenas religiosidade, tradicionalismo. Mas se a nossa religião morrer a cada dia e der espaço a um lugar de renovação, dará muito fruto. Renovação pautada, é claro, nos valores do reino: misericórdia, perdão, compaixão, doação, comunhão, empatia, bondade, generosidade, graça, amor. E aí quando a gente vê todo o rebuscar dos textos bíblicos, toda a teologia, que às vezes é muito complicada, aí a gente vê um texto bíblico e fala o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? Se estiver muito confuso, se estiver muito difícil, apegue-se ao amor. No amor não tem erro. No amor não tem engano. Está complicado. Uma parte da Bíblia fala isso, outra parte está meio esquisito isso aqui. Tem uma igreja que fala assim, tem uma igreja que fala assado, tem um pastor que prega de um jeito, tem um outro pregador que fala diferente. Como é que eu fico? Fica com amor, meu irmão. E deixe o amor de Deus renovar a sua fé a cada dia. E se for necessário matar a sua religiosidade pelo amor, mate. Mate, e que o amor faça renascer uma nova religião pautada pelos valores do reino de Deus, pelos valores que impulsionam o evangelho para que mais e mais vidas sejam alcançadas. E meu irmão, falando aqui pra gente, aqui entre nós, eu acredito, nesses poucos meses que eu estou aqui na Porto, poucas semanas, eu acredito que a Porto nasceu com essa vocação de renovação. Quando o Myron me fala um pouquinho da história de como nasceu a Porto, das circunstâncias, das pessoas envolvidas, eu vejo, existe uma vocação de renovação na Porto. Vocação de desapego a tudo aquilo que não agrega, que não tem valor real, que cria obstáculo para a salvação das pessoas. E eu falo isso sem menosprezar a fé de tantas outras igrejas que anunciam o Evangelho de Jesus, e elas devem continuar. Mas sendo fiel à medida da fé que o Espírito Santo colocou em nossos corações, porque o Espírito Santo coloca uma medida da fé no meu coração, no seu coração, há uma medida da fé no coração do pessoal da presbiteriana, uma medida de fé no pessoal da Assembleia, uma medida de fé no pessoal da Batista, mas a medida da fé que Deus colocou no coração de homens e mulheres da Porto, essa medida da fé, nós precisamos ser fiel a ela. E é uma medida de fé, de renovação, de desapego à religiosidade, a tradicionalismo. Se o Espírito Santo colocou em nossos corações uma fé sem preconceitos, uma fé focada na essência do reino de Deus, uma fé disposta a alcançar pessoas que não são bem-vindas em nenhum outro lugar, ou na maioria das igrejas, sejamos fiéis a essa fé. Sejamos fiéis à fé que Deus colocou no nosso coração, sem medo de julgamentos, sem medo de sermos rotulados, sem medo de sermos excluídos, sem medo de pastores virarem de outras igrejas virarem para a gente e falar: não, o pessoal da Porto, melhor não convidar.
Melhor não ir na Porto. Não, irmão, não vai na Porto, não. Sem medo que isso aconteça, meu irmão. Talvez esse seja o preço para que as portas para pessoas excluídas hoje povoem essas cadeiras. E se esse for o preço, e se essa for a fé que Deus colocou no nosso coração, que tenhamos coragem para viver essa fé. Eu tenho alguns amigos que não compartilham comigo, inclusive o pastor, muito amigo meu, pastor Rodrigo da Bethesda. Eu saí de lá porque eu falei, Rodrigo, eu penso de um jeito, você pensa do outro e tal. Eu tenho certeza que quando a gente estiver no céu, eu e ele, eu vou falar, eu não falei? Eu não falei para você que não era desse jeito? Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu não falei que essas pessoas também podem adorar com a gente? Eu não falei, cara. Se o Rodrigo estiver ouvindo, Rodrigo é de coração, você sabe. Mas eu tenho certeza que eu perdi uma amizade recentemente, porque um amigo que é homofóbico, que está dizendo que eu não tenho Deus mais na minha vida, eu tenho certeza, e ele não quer mais falar comigo. Tenho certeza que quando a gente estiver no céu, eu vou virar para ele, cara, viu? Perdeu a amizade comigo por besteira. Tá vendo essas pessoas aqui, ó? Olha elas aí. É essa vocação que Deus tem nos dado. Porto, em 2 anos de existência, que essa palavra seja um incentivo para vocês não desistirem da vocação que Deus colocou no nosso coração. A igreja vizinha é diferente? Que seja. A nossa fidelidade não é a igreja vizinha, não é o pastor renovado, não é o pastor que aparece na televisão. O nosso compromisso é viver a fé que o Espírito Santo colocou em nosso coração. E o que é a Porto? A Porto não são esses instrumentos aqui. Não são essas paredes, até porque tá bem fácil a gente sair dessas paredes, né? A Porto não é o Maicon sozinho. Não é a Fernanda. A Porto não é o Manuel sozinho, não. Aurílio, não é. A Porto somos nós. Coletivamente. Mas com cada um de nós. E você pode falar o seguinte, não, olha, não precisa de mim. Já tem o Marlon, já tem fulano, já tem ciclano lá. Irmão, todos nós somos indispensáveis nesse projeto que Deus chama Porto Brasília. Cada um de nós. Eu falei aqui no começo da irmã, falei não, né? Falei. Se eu falei, eu vou falar de novo. Meu irmão, que diferença. Falei do irmão que falou, Daniel, cara, que diferença que esse cara fez pra mim. Tem uma irmã aqui na igreja que ela tem muitos cabelos brancos. Não vou citar nomes. Mas cada vez que ela me encontra, ela me dá um sorriso maternal e dá um abraço. Eu falo, meu Deus. Isso é a glória de Deus. E talvez seja uma pessoa que fala assim, não precisa de você. Precisa de você. Precisa de você. Precisa de você. Eu não faço nada. O seu sorriso faz a diferença. O seu abraço faz a diferença. O seu rosto aqui faz a diferença. Ninguém aqui é dispensável, porque esse projeto é de Deus. E esse projeto, meu irmão, é para alcançar gente que as portas estão fechadas hoje, que tem um monte de preconceito a respeito delas por aí. Mas se Deus colocou no nosso coração uma fé de povoar o céu, o reino de Deus com essas pessoas, vamos ser fiéis a essa fé. Vamos ter coragem. É nessa coletividade que Jesus se apresenta, que Jesus acolhe, que Jesus salva. É esse porto que Deus tem para oferecer a esse mundo, a essa Brasília. E uma última palavra. Já estou passando aqui, mas uma última palavra. A gente está falando aqui de uma história de decepção, frustração de expectativa com Jesus.
E o que eu falei aqui hoje é para a gente não cair nessa, para a gente aceitar, para a gente estar aberto para as novas expectativas diante de Deus. Mas vamos transformar isso também numa prática entre nós. O que você acha? Por quê? Como assim, Daniel? Quando eu cheguei aqui, eu criei expectativas em relação ao Myron. Eu criei expectativas em relação à Fernanda. Eu criei expectativas em relação a algumas pessoas aqui. E eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês criaram expectativas a respeito de mim. E eu tenho certeza mais do que absoluta que essas expectativas vão ser frustradas. Eu vou me frustrar com o Mário. Eu sei disso. Ainda vai, né? Quando isso acontecer, meu irmão, quando você se frustrar com alguém aqui da Porto, não foque em você, mas considere essa pessoa que te frustrou superior a você mesmo. Ah, Daniel, eu vou me anular. Não é se anular. Não é se anular. É ter o mesmo sentimento de Cristo, que se doou, que serviu, que se entregou, que morreu pelas vidas. E se for necessário uma parte de você morrer, uma parte do seu orgulho, uma parte dos seus, enfim, de você, das suas vontades, se for necessário que algo de você morra, porque alguém te frustrou, que morra, meu irmão. Mas acredite, nessa morte do seu ego, vai nascer algo muito belo, muito glorioso, muito maravilhoso da parte de Deus. E uma aliança muito mais forte entre você e a pessoa que te frustrou. Pode ter certeza disso. Sabe? Isso é ato de fé. Isso é ato de fé. Você virar para a pessoa e considerar a pessoa maior do que você. Isso é ato de fé. E é essa fé que move montanhas. Existe montanha mais sólida, mais dura do que o coração humano. Mas essa atitude por fé que você vai fazer quando alguém te frustrar, aqui na Porto, vai mover corações. Pode ter certeza disso. Então fique pronto. São apenas 2 anos. Vai ter muita frustração. Mas em nome de Jesus, o reino de Deus vai ser engrandecido. E o nome de Jesus vai ser glorificado nos nossos relacionamentos. Amém. Deus abençoe aqui.